Mais do que uma bebida, o chimarrão é uma cultura que podemos comparar até a um ritual nos estados do sul do país e parte da América Latina. Um ritual que tem a erva mate como principal ingrediente. Pensou em tomar um chimarrão? Pensou em erva mate. Mas você já imaginou a erva mate, ao invés de servir apenas como bebida, ser utilizada também em alimentos? Pois um projeto aqui da UPF estuda a produção de alimentos com a planta de erva mate. Hoje, esse é o assunto do Universidade Aberta. Além disso, vamos conhecer as áreas que os profissionais da engenharia de alimentos podem atuar. Fique conosco, o Uni Aberta está só começando. Pense em uma receita de pão de queijo típico de Minas Gerais, mas que tenha como ingrediente principal a erva mate do nosso chimarrão. Estudar a utilização da erva mate na alimentação é o principal objetivo do projeto de pesquisa Erva Mate como componente funcional no desenvolvimento de processos e produtos alimentares. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora do projeto, professora doutora do Instituto de Ciências Biológicas, Thelma Elita Bertolin. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. O chimarrão é uma bebida muito comum entre os habitantes da região sul da América Latina. Para o gaúcho, ele é indispensável. As alunas do primeiro nível do curso de nutrição da UPF levam essa afirmativa bem a sério. A gente sempre combina, e hoje vamos levar, às vezes a gente tem aula de tarde e de noite. Já virou um vício pra gente, aguentar até a rotina que a gente tem é puxada, aula todas as tardes e algumas noites, aí a gente só com mate, né, pra aguentar. Quem entende bem disso é o João Rigo, dono de uma loja especializada em produtos gaúchos. Ele nos dá algumas dicas sobre o preparo e consumo do chimarrão. Para matar o chimarrão, da mais gostoso, tem que ser a cuia. Tem gente antiga, as pessoas mais antigas, geralmente pegavam a cuia, o casco bem grosso. Para o meu gosto, e muitas pessoas, o casco bem fino. Quanto mais fino, melhor o chimarrão. Então lá vai aquela mofa, ela fica aquele cheiro de mofo, de cuia molhada. E o casco fino, no caso dessa aqui, que nem essa aqui, lava, bota virado com a boca para baixo. Quando a mãe está daqui um pouco, já está bem sequinho, pode fazer de novo, não tem problema. O melhor sistema de esquentar a água é na chaleira, né? Quando ela começou o chá, desliga, está pronto para o chimarrão. Quem pensa que todo chimarrão é igual está enganado. O Leonildo Alérico é produtor e para ele a produção de uma boa erva mate tem um pequeno segredo. Não é difícil, é fácil. É só dizer o cara ter boa vontade, né, Rico? E o meu é o sistema antigo, é barbacoa, né? O sistema antigo, aquela erva mais forte, que o pessoal gosta de defumada, né? Então é assim, lá nós corta, leva pro carijo, que dizem, passa no sapecador, depois bota, deixa 30 horas em cima de uma gaiola, que dizem, em cima, e daí vai virando de forca, vai mexendo até secar, para dar a erva que ela dá forte e dá sistema antigo. O gastroenterologista Fernando Fornari explica que o chimarrão tem vários benefícios para o nosso corpo e para a nossa saúde. O chimarrão é amplamente conhecido beneficamente como um estimulante mental e físico, provavelmente em função do efeito da cafeína, pode ter um efeito laxante em algumas pessoas, que pode favorecer a função intestinal. O seu efeito diurético é amplamente conhecido também, e ele pode ter um efeito mais em longo prazo, que a gente chama de antioxidante, que pode eventualmente contribuir até para doenças cardiovasculares, controle do colesterol, enfim. O médico explica que a produção da erva mate e o consumo do chimarrão devem ser feitos com muito cuidado. Porque em algumas situações o calor que é utilizado é gerado com a queima da lenha, o fogo da lenha, em altas temperaturas. E essa queima da lenha ela pode introduzir no chimarrão, na erva, substâncias cancerígenas. Se você adora chimarrão, não se preocupe, basta moderar o consumo e a temperatura da água. Tudo bom, Thelma? Obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Bibiana, tudo bem? A gente que agradece, sempre é uma alegria estar aqui na nossa TV, né, no nosso espaço. Muito obrigada.
Thelma, vamos falar um pouquinho do chimarrão, que embora todo mundo use o tempo todo em casa, da erva que a gente usa para fazer o chimarrão, faz parte do nosso cotidiano, e às vezes a gente não pensa que aquele componente, aquele ingrediente do chimarrão, que é a erva, pode ter tantas outras utilidades, né? Como é que esse projeto se organizou, então? Então, a erva mate é uma matéria-prima que a gente tem aqui bastante disponível, né, no nosso estado, e não só no Rio Grande do Sul, mas em outros estados do Brasil, e aqui nos países do Mercosul, né, que estão aqui mais próximos da gente. Então, dentro dessa disponibilidade, o que se pensou foi justamente ampliar, né, as possibilidades de uso dessa matéria-prima, né, da Ilex paraguariense. E ir além do chimarrão, né. Mas para tal, nós como academia, né, como instituição de ensino, a gente organizou esse projeto no sentido de realmente fazer o reconhecimento das propriedades bioativas da Ilex paraguariense, né, da erva mate, e desta forma poder ter resultados ou ter informações importantes quanto às suas possíveis aplicações, né? Thelma, quando tu fala na erva mate, pra gente que é leigo, né, a gente imagina a erva mesmo, aquela que a gente compra no saquinho e que a gente usa em casa. Mas quando tu falas das propriedades, tu fala da planta ou tu fala da erva pronta? Sim. A erva mate, que a gente fala, o produto chimarrão, é a erva que passou por vários processos industriais, né, de beneficiamento, até termos, então, o produto chimarrão, que a gente fala, a erva mate cancheada, né, o chimarrão. O projeto que nós estamos desenvolvendo na Universidade de Passo Fundo, junto ao curso de Engenharia de Alimentos e programa de mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, ele visa estudar, nós não estamos trabalhando com o produto chimarrão, nós estamos trabalhando com a folha da Ilex, né? E a partir desta folha a gente está obtendo diferentes processos, né, de estudo para essa averiguação das propriedades bioativas da folha da Ilex paraguariense, né? Nós estamos falando dela in natura. In natura, aí a gente aplica alguns processos de moagem, né, de secagem e extração, obtenção de extratos. E esses extratos nós estamos aplicando processos para protegê-lo, né? A gente sabe que plantas que apresentam propriedades bioativas, essas propriedades elas podem sofrer a ação de agentes externos, como luz, temperatura, o oxigênio, né? Perder suas qualidades. E desta forma perder a sua capacidade funcional, né? Ou não na sua totalidade, mas em parte, às vezes, de outras formas, na sua totalidade, né? Para o público que está ouvindo, né, às vezes a gente escuta, por exemplo, assim, quando vai falar de alimentos, né? Tu vai fazer a cenoura. Melhor comer a cenoura crua do que a cenoura cozida. Se for cozinhar, não cozinhe muito. É mais ou menos isso com a folha da erva também. Exatamente isso, Bibiana. E daí, o nosso trabalho tem sido, através dos nossos estudantes de pós-graduação e de graduação, estamos desenvolvendo estudos que visam verificar algumas substâncias que possam serem úteis para promover o encapsulamento, né? Então, a gente está estudando a possibilidade de fazer cápsulas protetoras para esses bioativos e dessa forma, veicular essa função ativa em diferentes possíveis alimentos. Ou seja, né? Preservar as qualidades que a planta tem, para que quando ela for aplicada, o produto no qual ela é aplicado também tem essas qualidades. Tem essas qualidades. E dessa forma a gente vai tá realizando estudos tanto no laboratório, in vitro, né, lá nos tubinhos de ensaio, como também em modelos experimentais, em leveduras, né, em micro-organismos, em ratinhos, roedores, né, e também em humanos, né? Então, qual que é a ideia? Primeiro desenvolver esses processos, né, verificar se realmente há necessidade desse encapsulamento ou se esse extrato ele se mantém ativo, né? Então a gente está fazendo toda essa diversidade de estudos. É preciso uma medida maior para proteger as qualidades da planta ou não? Precisa ou não, né?
Então, o chimarrão mesmo, a gente também está fazendo estudos de verificação como que o extrato que se obtém lá no momento do preparo do chimarrão, né, ele continua ativo, ele é funcional de fato, né? Até quantas cuias de chimarrão é preciso serem tomadas para que essas propriedades se mantenham ou não, né? Então, uma série de interrogações, e perguntas e respostas, né? A gente está trabalhando no sentido de elucidar a erva mate e o produto chimarrão, para que a gente possa utilizar essa matéria-prima que é tão nobre, que é tão apreciada, né, e rica na nossa né? região. E que pode também possibilitar muito mais valor econômico, né, agregar valor econômico ao seu uso, à sua produção, né, seu plantio, enfim. E ampliar os produtos que podem ser produzidos com ela, né? Até porque ela tem um sabor que é muito próprio, né? O chimarrão tem um sabor muito apreciado, que é muito... né? Então a gente tem que aproveitar isso tudo. E é então, nosso. Há quanto tempo vocês já estão desenvolvendo o projeto? Bibiana, esse projeto tem 1 ano e meio, mais ou menos, que foi a aprovação dele junto à Ciência e Tecnologia do Estado, né? E agora, mais recentemente, aprovamos também um projeto junto ao CNPq, que está, nesse projeto está incorporado a segurança alimentar e nutricional. Então, é uma vertente de trabalhos do governo federal, no sentido de que a gente tenha esse objetivo dessa averiguação mesmo da segurança alimentar e nutricional, né? Ou seja, e aí a gente colocou de poder dentro proteger os produtos que a gente consome. E dentro desse edital, então, a gente colocou a erva mate, né? Então, estamos trabalhando nesse espectro, né, de segurança alimentar e nutricional com a erva mate, o que é muito bacana. Agora, pegando esse link, no mês de maio nós teremos o Simpósio de Alimentos, aqui da Universidade de Passo Fundo, o CIAL, e nesse simpósio de alimentos a gente vai ter a erva mate, né, como uma das mesas redondas. Então, isso já mostra que a erva mate já está sendo colocada dentro de um evento que fala de alimentos, né, trazendo a ideia de que a erva mate é um alimento. Alimenta. Né? Ela pode estar presente nos nossos alimentos e não só o chimarrão, né? Então, não só como bebida. Não só como bebida. Que bacana. Que a bebida também pode ser. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco, mas antes disso, a Bruna, acadêmica do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, vai contar para a gente suas motivações para participar desse projeto. Nós estamos, então, estudando sobre a suplementação da erva mate na alimentação dos roedores, com o intuito, então, de verificar se há alguma modulação, alguma modificação, né, nas enzimas do estresse oxidativo, sendo a erva mate com potencial antioxidante, e também para ver se tem alguma modificação no perfil lipídico, como a diminuição do colesterol LDL, aumento do colesterol HDL. Na verdade, desde a graduação eu venho trabalhando com alimentos que tenham potencial bioativo. Durante a graduação eu fiz meu trabalho com a farinha de linhaça, também um estudo em vivo, só que com humanos. Então eu sempre me interessei muito, né, para tentar pesquisar sobre esses alimentos que têm algum potencial para melhorar a saúde desses indivíduos. E na erva mate, então, que é um produto tão consumido hoje em dia, mas que apenas como chimarrão, né, nós estamos tentando, então, expandir o uso da erva mate. Então, nós queremos mostrar para as pessoas os benefícios, né, que tem em ingerir essa erva mate, além do no básico no chimarrão. Estamos de volta com Universidade Aberta. A erva mate é produzida e consumida em grande quantidade no sul do Brasil. Ela está tão difundida no mercado, na forma de bebida, como o chimarrão ou chá, que é difícil imaginá-la como um ingrediente de outro alimento. Mas essa é a proposta do projeto de pesquisa Erva Mate como componente funcional no desenvolvimento de processos e produtos alimentares, tema do programa de hoje. Continua aqui comigo no estúdio a professora doutora do Instituto de Ciências Biológicas, Thelma Elita Bertolin. Mas antes de voltarmos à nossa conversa, conheça um pouco sobre o mercado de trabalho de um engenheiro de alimentos.
A engenharia de alimentos compreende todo o processo industrial dos alimentos, desde sua fabricação até o produto final. Quem é formado pelo curso pode trabalhar com pesquisa ou também fazer a fiscalização do padrão de qualidade de alimentos e bebidas. O armazenamento e transporte desses produtos precisam obedecer a normas de segurança, que é a função do engenheiro de alimentos. O profissional pode ser responsável por desenvolver e aprimorar processos de produção, fazer a seleção de máquinas e equipamentos e planejar e supervisionar as equipes e as etapas de produção. E aí, ficou interessado? Acesse upf.br/ensino e saiba mais sobre esse e outros cursos da instituição. Até mais! Thelma, a gente falando e vendo a reportagem, né? E falando muito assim da erva mate como alimento, então ela vai ter uma mesa sobre ela num evento próximo agora na área de alimentos. Isso. Mas informalmente, tu já tentou fazer um pão de queijo de erva mate ou algum alimento que tu colocasse a erva mate? Nós já estamos nos ensaiando no laboratório. Em casa, confesso que não. Mas em laboratório nós já estamos fazendo alguns ensaios, algumas possibilidades. Em eventos de erva mate já me deparei com vários produtos, cucas, bolos, biscoitos de erva mate, né? Mas aí pegando justamente a erva chimarrão e colocando nesses produtos, né? E fica muito gostoso. A nossa intenção, Viviana, é colocar com bastante fidedignidade, né, sabendo realmente, ok, nós vamos fazer um pão de queijo, por exemplo, que é o nosso modelo experimental de alimento dentro do projeto que nós estamos falando. E aí nós vamos dizer, sim, esse pão de queijo tem tanto de propriedade funcional. Né? Essa é a intenção. Né? E a partir disso, esse resultado pode se estender a outros produtos. Por exemplo, tem uma orientada que já defendeu a sua dissertação desenvolvendo uma bebida láctea acrescida de cápsulas com erva mate. Né? Dentro dessas cápsulas tinha extrato de erva mate e nós comprovamos uma funcionalidade importante. Funcionalidade essa que a gente está atribuindo principalmente à atividade antioxidante. Né? O que seria a gente já sabe, né, Bibiana, que a erva mate ela tem propriedade estimulante, tem visto a cafeína, tem propriedade diurética, propriedade laxante, né? Mas em função de algumas substâncias presentes na erva mate, polifenóis principalmente, ela pode receber uma atribuição muito importante em relação a uma propriedade antioxidante. O que é isso? Hoje a gente reconhece na academia que nós temos muitas patologias, principalmente doenças doenças crônicas não transmissíveis, né? Câncer, diabetes, hipertensão. Elas têm uma relação muito forte, principalmente as doenças neurodegenerativas também, uma relação muito forte com o estresse oxidativo, que é decorrente da formação de espécies reativas que a gente reconhece como radicais livres. Né? Então, as substâncias antioxidantes, elas atenuam essas espécies. Né? E dessa forma, elas perdem a sua função danosa ao organismo, maléfica ao organismo, né? E com isso a gente está com a possibilidade de proteger a nossa saúde e evitar, né, essas doenças, que é o que queremos, né? Quando a gente fala na erva mate, né, tu agora já considerando o programa em andamento, duas imagens vêm à minha cabeça. Uma a erva do chimarrão, que está lá na minha casa, no saquinho, eu compro no mercado, e a outra é a planta, né, onde eu colho a erva. Depois desse estudo, vai haver, ou está previsto no estudo, ou teria que ser um outro processo, de como isso pararia no mercado depois. Porque se essa erva que vocês estão falando não é exatamente a erva que está na minha casa, seriam outras cápsulas, um outro materialidade desse produto, né? Isso está incluso nesse estudo ou teria que ter um outro estudo para como fazer disso um produto comercializável? Então, Bibiana, muito importante essa tua questão.
Talvez a gente possa dizer, não, a erva mate, fantástica, né? A gente já sabe que ela é, a gente já sabe que tem propriedades antioxidantes, que o chimarrão é uma bebida importante, né? Agora mesmo a nossa parceira aqui, o PF Park, vem desenvolvendo junto com parceiros desse projeto também, a Inova Mate, uma bebida que é um suco, né? Que já está quase sendo colocada no mercado. Esse suco tem atribuições bioativas, né, funcionais. Então, assim, nós estamos fazendo esse estudo, sim, a gente vai poder dizer que nós podemos fazer outros preparos, outras formas, né, que o produtor lá de erva mate, né, que tem sua pequena propriedade, pode vender erva mate de uma outra forma, né? E o chimarrão nunca vai deixar de ser importante e de ser funcional. Recebi né? um aluno essa semana, ele mora na Irlanda. Ontem ele esteve na universidade, foi nosso aluno aqui de jornalismo, voltou, contou que meio quilo de erva mate na Irlanda custa 8 euros. Sim. O que é uma fortuna, né? Quando uma a gente pequena sai, tem que fortuna. levar o nosso chimarrão, né? Então ela Tem que cuidar. e é amplamente consumida. Ele diz que tem muito brasileiro, muito gaúcho que mora lá, que Então, compra e consome, né? Por essas informações, Bibiana, se justifica ainda mais a gente aprimorar estudos, né, com essa planta e abrir as possibilidades de utilização, até, né, principalmente pelo poder econômico que ela tem, né? Bom, até aqui, então, vocês fizeram esse estudo, detectaram a principal propriedade, que é a propriedade antioxidante, e começaram alguns testes na produção do alimento, que é o pão de queijo, um alimento teste. É o nosso modelo experimental, né? Isso. Mas a ideia é ampliar, que esses resultados possam ser ampliados para diversos outros alimentos. Então, a minha pergunta é justamente essa. Bom, daqui para frente, qual é a caminhada? E isso representa quanto tempo? Então, o projeto ele tem 2 anos, que a gente tem que entregar a resposta, né? Nós já estamos agora no ano 2, então estamos correndo para que esses resultados se concretizem, né? E a gente possa, efetivamente, falar sobre essas propriedades funcionais, né? O que mais... E aí, dentro dessa perspectiva, o que a gente tem que fazer? Passar isso, transferir, né? Então, a ideia é trabalhar com pequenos produtores, Emater, diferentes órgãos, né, que estejam relacionados à erva mate. Agora mesmo, junto ao Simpósio de Alimentos, no dia 9, 10 e 11 de maio, faremos uma oficina erva mate, onde a gente vai reunir representantes, entidades, né, que estão envolvidas com a erva mate e discutir ciência, discutir trabalhos, né, possibilidades de trabalho com a erva mate. E isso tudo vai ampliando, né? Isso vai disseminando a ideia, disseminando as possibilidades, que é, então, o nosso objetivo de fundo, né? É isso que engrandece o trabalho. Isso que eu ia dizer, poder Thelma, transferir. Isso que eu ia dizer, que é muito bacana, assim, tu pensar como que uma pesquisa realizada num laboratório, dentro de uma universidade, com uma perspectiva tão técnica, né, que exige teste, escolher amostras, experimentar, depois fazer análises, né? Como isso impacta diretamente a nossa vida, né? Porque uma pesquisa que vai levar agora 2 anos para ser desenvolvida, depois pode mudar a vida de famílias que produzem e que vivem disso, né? Sim. De E a uma forma ideia muito é a importante. gente conseguir aprovar outros projetos, né? Agora mesmo estou indo a Brasília para falar desse projeto que tem a função da segurança alimentar e nutricional, para que a gente possa, com ele, poder justificar outros projetos, né, e dar continuidade a esses estudos, né, fomentando cada vez mais essa ideia, aprimorando e recebendo resultados melhores, né. E agora pensando assim, bom, não é só um professor que pesquisa, né? Então, esse professor, além de pesquisar e dar a sua contribuição para esse cenário, especialmente nós aqui, Erva Mate, Rio Grande do Sul, norte do estado, né? Mas também formar alunos para que, mais adiante, dentro desse mesmo processo, possam dar suas contribuições. Exatamente. O projeto, ele é bonito, né, nesse sentido. A gente tem a oportunidade de várias bolsas de iniciação, de apoio técnico. Então, a gente está dando oportunidade, né, de que nossos alunos participem, aprendam, tenham suas formações aprimoradas. E isso é muito bonito, isso é muito bom para a gente
sempre muito, dá muita alegria poder fazer esse tipo de contribuição. Bom, nós ouvimos a Bruna dar o seu depoimento, que é aluna de graduação, né? E agora é a vez da Júlia, que é acadêmica de engenharia química, compartilhar com a gente as suas experiências no projeto. Eu me interessei nesse projeto da erva mate, primeiramente porque eu comecei a fazer o PIBIC Júnior, quando eu estava no 3º ano do integrado. Aí eu comecei a entrar no laboratório e a pesquisar sobre desenvolvimento de novos produtos, com edição de compostos bioativos. Eu acho que trabalhar no laboratório é importante tanto na minha formação como para trabalhos futuros. Também ajuda a desenvolver experiência, a como se portar no laboratório, até a convivência com pessoas que fazem mestrado e doutorado, é uma coisa muito importante. Desenvolver trabalhos escritos, artigos para publicação. Professora Thelma, quantos outros alunos têm envolvidos então nesse projeto? Olha, hoje eu estou... eu e mais os outros professores que fazem parte da equipe, professor Vandré Brian, professor Jefferson Piscin, professor Luiz Carlos Gutkowski, nós estamos, acho, em torno de uns 15 alunos participando desse projeto. Em diferentes níveis, graduação e pós-graduação. Pós-graduação. Que bacana, quer dizer, o futuro desses alunos também pode estar muito relacionado à pesquisa e a novas descobertas, não é? Da erva mate e outras, né, substâncias funcionais. Pro, eu quero lhe agradecer muito a sua presença no programa e dizer que quando tiver resultados mais avançados, lá no final, na finaleira do projeto, que volte para nos contar e compartilhar. E quem sabe a gente traz até uma receita aí para a gente fazer em casa e experimentar a erva mate de uma outra forma. Muito bem. Agora, seria importante só falar, Bibiana, no CIAL teremos os nossos parceiros do Uruguai, da Argentina, que trabalham, que são médicos e trabalham com a erva mate, onde eles vão poder explorar, né, todo esse cenário de utilização medicinal da erva mate. Ou seja, uma pesquisa bem bacana pra gente... um tema internacional, né, entre todos os países. E a Universidade de Passo Fundo, né, com esse projeto, a gente possibilita essa internacionalização, né, do nosso trabalho. Isso é muito legal, né? Obrigada, professora. Muito obrigada. Bom, e você pode assistir às nossas reportagens em nosso site, nextjor.com.br, e nossos programas estão na íntegra disponíveis no YouTube. Estaremos de volta na semana que vem com mais um projeto ou pesquisa realizado aqui na Universidade de Passo Fundo. Eu espero você. Até lá!